Bom, pessoal do programa Fora do Normal, está ligadíssimo aí na sua casa. Nós estamos aqui. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial para mim, que a gente já, assim, acho que esse programa vai ser o programa dos bastidores. Sabe aquele programa recheado de surpresas, de comentários, de bate-papo bacana? E eu tô com a idealizadora da Show Gospel. E olha quem está aqui na contracapa, o prêmio Melhores do Ano Gospel, que você não pode perder. Mas para você participar da grande noite, você tem que entrar no YouTube e se inscrever lá, deixar o seu like, seu comentário. Vai ser uma grande noite. Tapete vermelho na frente do sofá, roupa de gala, tira o pijama, entendeu? Vai ser top. E olha que lindo, gente, a contracapa do Prêmio Melhores, a 4ª edição. É um prêmio internacional que tem toda uma história. E eu tô com a minha amiga querida, a Mônica. Mônica! E olha, eu e a Mônica, nós começamos, que a gente tem uma história, né? Muita A gente não história. chegou ontem. Também não vou falar quantos anos eu tenho. Né, Mônica? Verdade, melhor não. Melhor não. Mas, mais ou menos, uns 25 anos atrás, nós trabalhamos na primeira Rádio Gospel, gente. A Verdade. Rádio Imprensa Gospel com o apóstolo Estevão. Ai, que saudade, apóstolo. Um beijo pro senhor, com a Bispa Sônia, com a Fê, com o Tidão, Eterno Tidão. E a gente teve uma história ali, né, Mônica? Olha, o que eu posso falar, Raquel, é que a gente escreveu a história. Esses dias eu participei de uma live falando sobre a história da música gospel. Vou chorar aqui, gente. Verdade. Se a gente olhar a nossa vida e a história da música gospel, Nós estamos lá. A gente está lá no meio. É verdade. A gente viveu tudo Tudo. no meio daquilo tudo que estava acontecendo, a gente estava vivendo e ajudando a escrever a história. Na revolução, né, de tudo. A revolução. O divisor de águas para o evangelho. Nossa, realmente, né? Foi uma história. Sim, foi. Inserida. Nós fomos inserida na história do gospel no Brasil. Sim. Tenho certeza disso. Eu acredito assim, que Deus, quando Ele escreveu toda a história, Ele colocou cada um no seu papel. Sim. E Ele colocou a gente no meio ali, fazendo os papéis ali. E Ele foi costurando. Eu digo que Deus costura sem a gente entender. Verdade. Só depois, mais pra frente, é que a gente vai entender a história que Ele fez, que Ele costurou a gente. Eu creio nisso. E aí, exatamente isso, os caminhos, né? Sim, sim. O tempo também de Deus é muito importante para nós, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. A gente amadurece. Nós vamos amadurecendo, tendo novas experiências, que isso é muito importante. Um dia eu vou fazer um programa só de experiências nas nossas vidas, né? Que no decorrer desse caminho, o que aprendemos, o que nós erramos, quais foram os nossos acertos, que isso é muito importante. E hoje a gente vive uma era que é o grande lance, né? Que são os grandes coaches da vida, os grandes acertos, né? Os grandes erros, enfim. E nós vivemos tudo isso. Para a gente poder acertar, a gente muitas vezes tem que errar. Verdade. Porque quando você erra, você vai aprender naquele erro a consertar e viver aquilo de uma forma certa. E aí, né? a Mônica, ela tomou um rumo e eu tomei outro. Foi. Eu fui pro lado de produção, dos bastidores, de realização de eventos. E a Mônica, ela é responsável por essa revista maravilhosa, para o segmento de formadores de opinião. Sim. Né, Mônica? Me conta assim como surgiu a Show Gospel, como começou, porque tudo tem um começo, né? Tudo tem um sonho. Sim. Você sonha e você realiza, né? O sonho começou, acho que antes de eu entender que era um sonho. Eu vivi, como você falou, a gente vivia ali nos bastidores. Então, eu falo assim, aonde a revista hoje chega, não só a revista como os canais, então, rádios, TVs,
os eventos. Sim. A gente estava ali, Sim. a gente trabalhou na primeira rádio gospel, na imprensa Sim. gospel, foi ali que começou. Começou tudo, né, gente? Começou ali. Eu vendia uma rádio que nem pegava. A real era isso. A gente tinha um canal a gente tinha um programa, não era a rádio totalmente evangélica, era uma parte evangélica. Era. E a minha função era gerente comercial, eu era gerente, não, era vendedora comercial. Você começou primeiro. Você começou no início. Sim. Eu cheguei depois, verdade. O que aconteceu? Eu era uma pessoa tímida, que ficava dentro de casa. Eu, adolescente, chegava a visita em casa, eu corria, Raquel, pro meu quarto, porque eu não queria ver ninguém. Acredita. Eu era assim. Nossa, que loucura. Eu era assim. E ela foi ser o quê? Uma contato publicitária. Foi. Mas eu recebi um convite que aí, tipo, Mônica, a gente tem esse espaço aqui. Aí eu cheguei para Deus e falei, Deus, como é que eu vou fazer? Eu sou tímida, mas se você tá nisso, Deus, eu vou. E sempre foi comigo assim, Raquel. Sempre assim, tipo, Deus sempre me desafia. Tipo, eu tô te mandando, vai. Com o programa de TV que eu comecei, também foi assim. Vai. Ele falou para mim antes, falou, ó, vou te colocar. Eu falei, mas eu sou tímida, Deus. Mas eu quero que você vá. Verdade. E aí eu me lancei, porque quando Deus fala, a gente tem que se lançar. Sim. Eu também, eu fico protelando, sabe, gente? Fico assim, ai, não vou fazer, não quero fazer, ai, vou aparecer, ai, tô gorda, ai, tô magra. A gente acha um monte de defeito. Loira. Verdade. A gente tem um monte de defeito. Sim. Só que para Deus, quando a gente se lança, Ele faz o caminho perfeito. Verdade. E ele me levou em rádio, ele me levou em TV, eu fiz assessoria de imprensa para vários artistas. Legal. E aí eu olhava nos lugares, nas produções, e eu não via. Todo mundo falou, como é que eu encontro a Aline Barros? Uau. O pessoal não encontrava. Como é que eu faço isso? Como é que eu fiz amizade com o pessoal de uma editora de revistas, que era a Secular, que é a editora Espetáculo, que eu amo demais eles. Sim, conheço. Sou amiga deles Muito até bom. hoje. E eu chegava nas produções, eles falavam, mas chegava lá na produção e falava, como é que vocês conseguem divulgar notícias dos artistas que vendem? Porque na época não tinha, né? 20 anos atrás. Hoje não, né? Hoje, você Hoje pega é o fácil, telefone, né? você dá um Fácil. Google, tem tudo, né? Mas antes não tinha, então o pessoal chegava, Mônica, mas como é que eu consigo contato com tal pessoa? E eu comecei a enxergar aquilo tudo, aquela dificuldade, e ao mesmo tempo, né? e ao mesmo tempo eu chegava assim numa produção de TV, eu chegava assim, a galera pegava aquelas capas de CD que chegavam lá e ficava tirando sarro, porque eram umas capas horríveis. Os números de telefone atrás, eu lembro. Muito feias. Contatos, né? Sim. Contatos, é verdade. E aí o pessoal ficava tirando sarro, eu ficava indignada, falava assim, Deus, não é isso. A tua música não é isso. É além disso, né? E eu via a beleza da música, eu via a beleza de Deus. Eu falava assim, não, tem que fazer alguma coisa. Legal. Nossa, E eu, naquela época, eu estava assim, meio... Não estava satisfeita com a minha profissão, era assessora de imprensa, eu não estava 100% satisfeita. E aí eu conversei com uma pastora, na época, a pastora falou assim, olha, tem um tempo de separação, vai buscar Deus. E eu fui, naquela semana eu fiquei meio separada, meio sem falar com as pessoas. E a ideia da revista estava assim, borbulhando na cabeça, sabe? Quando queima, né? Começou a queimar. E aí, quando acabou aquela semana, o primeiro lugar que eu fui, na editora Espetáculo. Uau! E lá é louco, porque assim, quando Deus faz um caminho, Ele já te dá a porta aberta. Não, e assim, depois você vai falar quantos anos a Sim. revista existe, mas você viveu uma época que para o evangelho, para a música gospel, Sim. era uma coisa meio preconceituosa. Muito. Não tinha assim as portas escancaradas, como Não. hoje, né? Muitas empresas, Sim. canais de televisão procuram o meio cristão. Né? Eles não queriam. Naquela época não, né, Eles Mônica? não queriam. É. A única pessoa que a gente via chamar nas TVs era a Aline Barros, mas o resto era meio rejeitado, né? Muita resistência. Muita. E aí eu sei que depois dessa semana, ao mesmo tempo que
estava acontecendo isso na minha vida, eu estava caminhando, eu fui secretária do Cats Barneia, eu viajei com a banda, Cats Barneia, gente. eu trabalhei na imprensa gospel, então eu fiz um monte de coisa no meio da música. E aí, nesse momento de separação, Deus ficou assim, sabe, falando. Aí eu cheguei na Editora Espetáculo, depois dessa semana, cheguei na recepção, eu já não precisava chegar e falar assim, me avisarem, falar, olha, a Mônica chegou aí, ela quer conversar com o Gilmar, com os donos lá. Eu já chegava e falava assim, o Gilmar tá aí? Tá, Mônica, pode entrar. Que legal. Então eu já entrava. Você conquistou o seu espaço, Isso. né? E aí, nesse dia eu cheguei, e lá na editora eram dois, são sócios, né, os dois, o seu Tom Gomes e o Gilmar Laurindo, que eu amo demais, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles até hoje. Eles são coordenadores do Grammy, né, latino. Isso. Eles que trouxeram para o Brasil, Foi, né? foi o seu Tom Gomes, ele é um dos diretores do Grammy Latino. Então, ele... assim, não é pouca coisa, não é aquela, sabe, assim, aquela editora que tá ali. Não, tem um legado no meio do show business secular, né? Sim, a Show Business, a revista Show Business, que tem 30 anos, é deles, né? Então eu cheguei lá na editora e os dois, nunca eu encontrava os dois juntos, porque o seu Tom, como estava ligado ao Grammy Latino, então ele estava o tempo todo viajando, o tempo todo lá em Los Angeles, Miami, e os dois estavam juntos. Uau. Na hora que eu cheguei... Aquele assim, o tempo certo, certinho, o momento certo, o tempo de Deus, né? Certinho. Legal. Aí eu cheguei e levei a ideia para eles, mas assim, falei assim, por que vocês não fazem uma show business gospel? Aí eles viraram para mim, mas não existe? Eu falei, não. Mas quem faria? Você faria? Faria. Uau. E aí foi, depois daquela conversa, marcamos um almoço, 3 almoços, já começamos a preparar. Né, que você teve, né? Foi. E a gente começou, depois de 3 almoços, depois de 3 meses dessa conversa, saiu a primeira Show Gospel. Que legal! Muito top. E a história da Show Gospel, assim, claro, a gente teve nesse caminhar, assim, o começo, você começar uma revista, eu creio. Foi um grande desafio. Muito desafio. E claro, o objetivo deles, como donos de revista, realmente era só a parte comercial. Eles achavam que a revista ia arrebentar, que eles iam vender anúncio para todo mundo. E não era bem assim. É que quando as pessoas falam assim, os evangélicos, números de milhões, né? Sim. E os propósitos de Deus, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Que os propósitos de Deus, eles vão muito além do que a parte financeira. Que o dinheiro, ele é uma consequência, mas que Deus, ele tem propósitos muito maiores. Tem um lado, quando eu trabalho, né, eu trabalho com a música cristã, com a música gospel, tem um lado espiritual. Total. Então, assim, não é simplesmente ir lá montar um show. Sim. Não é só o business, né? Tem um lado também espiritual. Sim. E essa é a grande diferença, né? Sim. E em todo o tempo que eu tive com eles, eu fiquei 2 anos e meio lá dentro da editora, fazendo. Aí o que foi? Eu aprendi a fazer revista com eles. Eu conhecia o mercado, um pouco do mercado evangélico, eu conhecia um pouco da música, mas eu não sabia fazer revista. Fazer uma revista. Aí eu aprendi com quem sabia fazer. Deus fala assim, agora você vai lá, vou te colocar na maior editora. Sim, foi bem isso. Ela estava ali fazendo o show business do entretenimento, da música, agora você vai lá aprender. Sim, né? E eles me deram autoridade assim total, Legal. Tipo assim, Mônica, a gente está pensando em fazer isso, vamos fazer? Vamos, não. E eu fui aprendendo e fui desenvolvendo, fiquei 2 anos e meio lá. Nesses 2 anos e meio, eu pude mostrar o meu coração, mostrar a minha fé, orar, levei pastores para orarem lá dentro e ao mesmo tempo mostrar para eles a nossa diferença. Uau, show. E aí nasceu. E aí foi 2 anos e meio lá e aí veio mais um desafio.
Depois de 2 anos e meio, eles chegam para mim e falam, Mônica, olha, pra gente não tá lucrando como a gente queria, então a gente vai acabar com a revista, a gente vai vender. Na hora meu coração fechou, assim. Aí eu falei para eles, não, mas Deus não começou para acabar assim. Uau. E aí a gente conversou, eu fiz um acordo com eles, e aí, depois de 2 anos e meio, eu assumi sozinha. Uau. Outro desafio. Que era um desafio maior ainda. Com certeza. Porque até então eu tinha uma equipe, tinha designers lá, tinha jornalistas, tinha todo um aparato já pronto. Dali para frente eu ia ter que assumir tudo sozinha, Uau. fazer tudo. E foi. E Deus... Mas Deus desbravando os caminhos, sim, né? E é tão louco, Raquel, porque assim... Tirando o medo. Deus... Eu era uma pessoa medrosa. Eu era uma pessoa insegura. Tímida. Então eu digo que na minha história, Deus quebrou a timidez, a insegurança. Claro que alguns momentos a gente ainda, sabe, tem aquele momento de insegurança, aquela coisa. É normal. Eu aprendi isso esses dias. São os a gente é humano. Insalubres, né? A gente é humano. Quando eu comecei, que aí veio a revista, depois a gente começou o programa Show Gospel na TV. Quando eu comecei o programa, eu estava te falando. Quando veio o desafio do programa, o pessoal começou a me chamar para entrevista, né? Vai, uma entrevista aqui, uma entrevista ali, não sei o quê. Comecei para entrevista. Só que eu era muito tímida. Então eu chegava assim, ficava congelada, assim. Assim, não mexia, sabe, nas entrevistas. E aí o Márcio Moreira da Som Livre, que é um amigo querido, ele me liga um dia, isso depois de Deus falar comigo. Eu vou te colocar na TV. Deus falou comigo. Eu guardei aquela palavra de Deus, falei, eu tenho que fazer um programa, apresentar para patrocinadores, estava pensando nisso. Aí o Márcio me liga, Mônica, eu quero te colocar na TV. Eu falei, peraí, mas você me viu na TV? Não te vi. Mas, amigo, eu sou tímida. Fica tranquila. Eu vou te dirigir. Que eu vou encarar o microfone? Aí eu falei assim, mas não tem um teste? Ele falou assim, o teste vão ser os programas que a gente vai gravar. Vai ser valendo. Mas aí, como Deus já tinha falado, eu aceitei o desafio. E fui. E aí comecei a desbravar, ainda estou desbravando. Olha eu aqui. Porque é muito difícil, né? Sim. Você encarar uma coisa. O que acontece? Até pelo momento que a gente está vivendo, hoje, o que nós temos? A internet. Com certeza. Tudo é online. Tudo é online, enfim. E hoje é tudo né, por causa da situação da pandemia. É uma coisa mais segura. Então a gente vai fazer uma live, a gente vai fazer uma live, enfim. Tudo é através da internet. Então acho que Deus ele vai preparando as coisas para nós. Em todos os sentidos, seja ele qual for. Cantar, pregar, falar de Jesus, trabalhar. Tudo tem uma trajetória, né? Sim. Você tem que aprender a fazer aquilo. Mônica, e aí, quantos anos a revista está fazendo? São 20 anos de revista. 20 anos não são 2 dias, nem 2 semanas, nem 2 meses, né? Sim. Nem 2 anos, é uma vida. É uma vida. É uma vida. O meu sobrinho tem 20 anos, é uma vida, gente. Eu não achei que ia chegar nisso. Uau. Mas eu acredito que... Mas tem o propósito. Por isso. E a palavra que ela permanece. Que né, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Né? E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, assim, né, pode vir tudo, todos que vai estar aberto e você vai estar firme. Nossa, é muito incrível. São 20 anos. É incrível. É tão incrível que cada edição é um desafio. Uau. E Deus, ele me surpreende a cada edição. E você trouxe aqui, eu trouxe algumas. Deixa eu ver.
Essa aqui. Essa foi Jesus School, lançamento da escola online da Priscila Alcântara. Uau, foi muito lindo que a gente fez o lançamento dela. Foi qual ano, você lembra? Foi o ano passado. Uau. Foi tá recente. Foi em setembro do ano passado, outubro do ano passado. A Priscila lançou e ela fez uma festa de lançamento. Verdade. E a gente saiu com ela também no Card. Uau. A revista saiu no Card que também. Legal. Do Livres, sim. Do Juliano. A única edição que o Juliano foi capa. Ai, adivinha quem tá na contracapa, gente? Que ele tinha vergonha de ser capa, sabia, o Juliano? Olha, mas agora é minha história. Agora... Não tô falando que não existe coincidência. Não. Olha a contracapa dessa revista. Uhul! Catedral! Ai, eu era produtora da Line, eu era Relações Públicas da Line Records. Ai, tá vendo? Sim. Não falei que a gente tem uma história? Tem. Não tem como. Que legal, gente. O Kim, vou mandar um beijo. Esses dias eu falei com ele. Essa aqui vai tudo muito Disco bem. Praise. Ó, Disco Praise. Qual foi o ano? Essa aqui do Juliano foi em qual ano? Você lembra? 2010, eu acredito. É, por aí. 2009. 2009, 2010. Era a época que eu estava na inclusive, Records. Inclusive, foi numa Expo Cristã que o Juliano estava, né? Legal. Essa aqui, do Disco Praise. Essa aí foi mais ou menos 2015, mais ou menos. Foi a última. Eles fizeram 3 capas. Olha essa do Marquinhos Gomes. Olha, essa eu vou te falar que... Uau! 2000 e pouquinho. Ah, não falei, gente? É muito legal ver isso, né? Assim, eu não trouxe... É um legado, eu né, esqueci, gente? Eu esqueci de trazer a número 1. Que foi a Aline Barros. Você manda as fotos e a gente insere aqui. No... A Aline Barros foi a primeira, Mara Maravilha foi a segunda. Uau! E aí a gente teve, André Valadão foi o que mais teve capa, foram 6 capas do André. 5 da Elaine de Jesus. Uau, Elaine! Elaine também estava ali. É, que legal, né, Mônica? Muito. É, viver, né? Reviver. Sim. Reviver é vida. Sim. Eu sempre falo. Acho que você reviver o que é bom é vida. Sim, né? sim. A palavra fala. É bom. Aquilo que me traz na memória, o que me dá esperança. É muito bom isso, gente. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Verdade. E isso nos fortalece tanto. Sim. De você ter vivido tudo isso, é muito gostoso. E é uma coisa desafiante, assim, que eu acho que muita gente que pode estar em casa, que está se sentindo assim, de repente está assistindo aí, se fala assim, puxa, mas elas têm uma história, elas estão ali na TV, elas estão... Mas, gente, Deus escolhe quem Ele quer. E não é fácil. E Ele... não é fácil. Não é fácil. Ele, de repente, você está aí, você está falando, Deus não te esqueceu de você. Deus tem um caminho para você, é só você deixar fluir os sonhos dele na sua vida. Então, assim, a gente teve muita história legal. Sim. Que é isso que nos fortalece a cada dia. Verdade. Você falou, às vezes as pessoas que estão em casa hoje estão desanimadas, sem rumo, né? Sim. Ai, o que eu vou fazer na minha vida? Então, é por isso que já chama fora do normal. Bem, sai do novo normal. Isso. Saia do normal e vai viver o fora do normal, que é melhor. Não é não? Uma pessoa que era tímida, que não tinha... que era travada, que insegura. Deus colocou uma revista, colocou um canal de comunicação. Então, assim, Deus faz... né? Exatamente. Buscar é só você Deus, se lançar em Deus e deixar Ele te levar. Né? Para as coisas que Ele tem, né? Sim. Que é tão gostoso, que é o bom, o perfeito e o agradável. Mas, assim, a música, o que ela representa... E o que você está ouvindo, assim, ultimamente? Porque a gente sabe, né, o que ela já o que ela gostava de ouvir, o que ela já gostou, mas assim, o que você está ouvindo ultimamente? A música para mim é tudo. A minha vida sem música seria preto e branco. A minha vida hoje, ela é tudo. É acordar com música, é dormir com música, é música para todos os momentos. E o que eu ouço é bem difícil, porque eu gosto, meu gosto é meio... eclético. Eu gosto muito de música eletrônica, pop eletrônico, eu ouço muito.
Mas eu gosto também de Bethel, eu Ai, gosto amo a de música, gosto de todo mundo que está lançando Ai, coisa que legal. boa. Eu ouço de tudo, né? Eu também. Você é, tipo, por exemplo, por momentos, assim? Sim, sim. Cada momento é aquele sim, louvor, sim, aquela adoração, ou aquela coisa mais rock and roll que a Sim. gente ama, Sim. né? Eu sou muito de momentos e também assim, Raquel, eu entendi que num todo musical, Deus, ele não, assim, eu tenho uma forma de encarar hoje a música de uma forma diferente. Eu só tiro o que é ruim, a música ruim. Ah, sim. Mas a música, ela é boa. Ela é boa. Eu acredito que tem pessoas que não são nem cristãos, mas que escrevem músicas Sim. instruídos por Deus. Sim, eu creio nisso também. Então O próprio U2, né? Sim, O Bono. sim, Maravilhosas as músicas do U2. sim. Eu gosto, particularmente, de algumas músicas. Eu também. Eu gosto. Eu gosto de Kelly Smith. Uau, muito Eu bom. gosto de Aline Barros. Eu gosto de André Valadão. Gosto muito. Eu gosto de... Olha, são tantos nomes, tantas músicas. Livres, eu amo Livres. Tá, quero te agradecer pela oportunidade que você deu na revista, né, Foi ótimo. da última edição, né, Mônica? Sim. Que tem a contracapa. Tá no site? Tá, no Você portal. pode entrar no portal da Show Gospel Sim. e ver a matéria do prêmio. Sim. Muito legal. O ano passado, Deus me deu um presente também. Sim. Aquelas coisas malucas que eu fiz. Foi maravilhoso. Lá no Auditório Ibirapuera. Foi delicioso. Tá aqui, ó. A matéria, as fotos, Aline Barros. Essa foto linda, marcante Gabriela. aqui. Gente, isso aqui foi Que o momento. ápice. Que momento. Aquilo Maravilhoso. que eu falo. Deus, ele nos presenta, sabe? É um Presenteia presente. mesmo. É um presente de Deus. Sim. Tudo que a gente faz. Sim. Quando a gente coloca a nossa vida na mão dele. É verdade. Né? Foi o que você falou, Foi. tem o business? Tem o business. Sem o business, Sim, claro, a gente tem que não ter. vive. Mas Deus, ele direciona os caminhos. Sim. E ele dá o melhor para nós. Eu Sim. tenho vivido isso, a Mônica tem vivido. Sim. E ele me deu aquilo que Sim. eu não esperava. Eu fui pro Auditório Ibirapuera. Nunca ninguém Lindo do lá. gospel fez um evento lá. Sim. O Eduardo Saron, que é o superintendente do Itaú Cultural, sabe, nos apoiou nesse evento. Então foi algo assim de Deus, né? E o Foi. momento com a pastora Ludmila Feber, Eu onde a tava gente lá. pôde homenageá-la. Foi Sim. algo inexplicável. Tá aqui a foto. Todo mundo chorando. Sim. A Ludmilla no meio ali, recebendo oração Que de legal. todos os artistas orando por ela e cantando. E não estava junto no com roteiro ela. do prêmio. Maravilhoso. Foi algo assim, realmente, de algo memorável. Que Deus, assim, sabe quando Deus abre a janela dos céus? Sim. E derrama as bênçãos sem medidas? Acho que tanto para ela, quanto para cada um que estava ali. A gente né? sentia no ar aquela atmosfera diferenciada. Verdade. E isso vai estar, né? Vai. Agora, dia 8 de setembro. Era para ser presencial, vocês vão ver que era aqui no Unimed Hall, mas nós não sabíamos que nós íamos estar vivendo tudo que nós estamos vivendo. Sim. E, então nós vamos fazer o Prêmio Melhores do Ano live em concert. Então vai ser uma live. Então para isso você precisa se inscrever no canal do prêmio para você ter acesso a essa grande noite. Sim. Vai ser também uma grande noite de homenagens. Eu falei que eu gosto de dar honra a quem tem honra. Sabe? Os levitas, os cantores, os adoradores, eu acho que eles sabem, é uma noite de celebração. Nós éramos do Troféu Talento, nós tínhamos sim várias categorias. Sim. E por determinação da direção nós resolvemos fazer uma noite de premiação para homenagear a cada trabalho. Muito lindo. Então ali, isso. sabe, é escolhido realmente pelo destaque de cada trabalho durante o ano. E olha, e a surpresa desse ano, Mônica, olha, é aquilo que eu falo, Deus, ele dá os nossos sonhos. Sim. Vai ser uma grande homenagem
para um grande homem de Deus que fez Uau. história na música. Já tô curiosa. É uma grande, assim, sabe, é um presente de Deus para nós. Samuel Modesto, que ele é o diretor artístico do prêmio, ele ligou para ele, ele aceitou. Eu achei que ele não ia aceitar. Nós até tínhamos um segundo nome. plano, que nós íamos gravar na casa, enfim. Ele falou, não, eu vou estar lá no dia presente para receber essa homenagem. Uau. Então eu creio que Deus tem algo assim preparado para essa pessoa, para nós que Sim. vamos estar lá produzindo tudo isso e também para você que vai estar em casa. Não perca, porque vai ser demais. Não, e o mais legal é que a pessoa pode estar dentro da casa dela e receber tudo isso no conforto da casa dela. Conforto e com segurança. Sim. E ninguém vai ficar para fora, porque o ano passado lotou. A gente tem capacidade máxima, foi incrível. Então, assim, cada ano Deus tem nos dado uma direção diferente, né? É Isso é muito importante. É verdade. Deus, ele vai desenhando e escrevendo do jeito que ele entende, Mônica, né? Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada a você pelo foi um convite. grande presente mesmo. Para mim também. E obrigada por você ter aberto assim, as portas da revista para a gente estar fazendo essa matéria vai do continuar. prêmio. Com certeza. Né? Quero você lá no tapete vermelho, que vai ser incrível. Amém. E tem muitas novidades. Amém, tá amém. Bom? Estou muito feliz, queria te agradecer também por esse tempo que a gente está tendo aqui. E eu acredito que isso também foi desenhado por ele. Eu creio. E Deus, ele restitui tudo na nossa vida, né? Sim. São momentos, são pessoas. E vamos parar de falar, senão daqui a pouco eu vou chorar. Ai, Senhor, olha, é que a gente está no distanciamento. Sim, sim. Que legal, Mônica. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Eu agradeço muito.